Boa noite a todos. É um prazer estar de volta à casa de vocês, à fraternidade. É um prazer estar compartilhando um pouquinho da história de Francisco com os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Quando o Lucas e a Juliana me convidaram para fazer essa palestra, eu tinha plena certeza de que eles desistiriam, mas eles não desistiram. Eu respondi ao Lucas e deixei a mensagem arquivada. Eu pensei, ele vai desistir. E ele não desistiu. Muito próximo, ele me mandou a mensagem confirmando, e eu falei, vamos lá. E já tive a experiência de fazer palestras em outras instituições, mas falar de Francisco de Assis é desafiador. E eu não posso negar que eu fiquei bastante nervoso quando eu comecei a escrever o roteiro daquilo que eu falaria. Porque nós vivemos uma casa de Francisco de Assis, mas vivemos tão longe de Francisco de Assis. E o pessoal lá da casa sabe o quanto eu gosto de histórias, porque a história ela ilustra homens e mulheres que tiveram sentimento, vida, desejos, como nós. E Francisco foi um homem. E Francisco teve os desafios que um homem tem e soube superá-lo para seguir o propósito do Cristo. Eu começo falando sobre uma passagem muito interessante em uma conversa já próxima ao final da vida. Francisco desencarna aos 45 anos, já com o corpo repleto de chagas, com doenças muito características daquele que viveu o apostolado de Jesus, os estigmas. E Santa Clara vai visitá-lo. A irmã Lua visita o Sol de Assis. E Francisco, já muito debilitado, com dificuldade até mesmo na fala, já praticamente cego, pergunta a ela: Clara, minha irmã, você acha que eu imito Jesus, como tantos dizem? E Santa Clara, com a doçura característica das mulheres, segurando-lhe as mãos repletas de pus, diz: meu pai, porque assim eles o chamavam, o Senhor sempre imitou Jesus. E ele diz: isso é um erro? Ou isso é bom? E ela diz: não é uma questão de erro ou acerto. O Senhor fez uma escolha. Mas eu lhe digo, o Senhor não precisa mais imitar Jesus, porque nenhum de nós conseguirá ser Jesus. O Senhor foi Francisco, o Pai de todos nós. Siga e simplesmente continue a sua missão. Poucos dias depois, Francisco desencarnaria. Francisco de Assis nasce na cidade de Assis, na Itália, no dia 26 de setembro de 1181. E vai desencarnar dia 3 de outubro de 1226, com 45 anos, e é sepultado no dia 4 de outubro, por isso, da data comemorativa a Francisco. São Francisco nasce numa família nobre, numa família de classe média alta. O seu pai, Pietro Bernardoni, casa-se com a senhora Pica, uma nobre francesa. Francisco nasce nesse lar de uma educação maravilhosa, não lhe falta absolutamente nada, uma educação francesa. O pai, um rico comerciante de Assis,
tinha vários tipos de negócios, em especial de tecidos. Francisco era uma criança como qualquer outra, chamada em casa de Francesco e pelas ruas de Assis, pelos seus amigos, de Francisco, o pequeno francês. Francisco é uma criança como qualquer criança. Gosta de brincar, de divertir, tem mania de grandeza. Ele sempre disse: um dia eu serei muito conhecido. Sempre muito educado, muito cortês e sempre com um coração muito bondoso. Porém, um inveterado aventureiro. Era daquelas crianças que gostavam de aventuras a qualquer custo. Por volta do ano de 1202, aos 21 anos, a cidade de Assis entra em guerra com uma cidade vizinha, Perúgio. E Francisco vê ali a chance de ser famoso. E ele se alista para ir para a guerra. Vai para a guerra, é preso, capturado, e fica preso durante 1 ano, esperando o resgate. Quando as tropas italianas conseguem alcançar a cidade de Perúgio, Francisco é resgatado, muito debilitado, mentalmente abalado, é levado de volta ao seu lar. E ao chegar em casa e passar pelos primeiros atendimentos, Francisco entra num processo que o médium Divaldo Pereira Franco, através de Joana de Ângeles, caracterizaria como um processo depressivo. Francisco tem uma febre que não passa durante dias a fio. Passado esse tempo, esse episódio da captura, em 1 ano preso, o resgate, a febre, daria a Francisco uma nova conscientização. Ele passa a compreender que a vida não é uma aventura. E a partir daí, ele decide mudar a sua vida. Ele consegue olhar para as pessoas de uma forma diferente e perceber que é preciso fazer algo por todos. Certa vez, andando a cavalo pelas florestas de Assis, Francisco envereda por um caminho diferente e acaba por cair numa clareira. De repente, no silêncio da floresta, ele ouve um sino badalar. O sino era um objeto característico dos leprosos. Os leprosos carregavam sinos amarrados aos seus corpos ou nas mãos e balançavam o sino para que as pessoas se afastassem quando eles passavam, mendigando pela cidade. Francisco ouve e vai em direção ao sino e se depara com um homem com o corpo repleto das chagas características da lepra. O homem bate com força aquele sino para que aquele jovem se afaste, mas Francisco não consegue se afastar. Ele para, o homem se ajoelha e continua batendo o sino fortemente. E Francisco percebe as roupas rasgadas. Era um dia frio. O homem trazia o corpo, parte do corpo já amputado pela lepra. E Francisco retira o seu agasalho, desce do cavalo e cobre aquele homem. No momento em que Francisco faz isso, ele olha nos olhos daquele leproso. E o leproso olha nos olhos. O seu olhar cruza com o daquele homem. E ele enxerga no olhar daquele homem um sentimento nunca antes visto: a gratidão. Naquele momento, o leproso agradece. E Francisco, sem conseguir entender o que estava sentindo, beija o rosto purulento, repleto de pus, sangue daquele homem. O homem chora. Francisco internamente agradece. Monta no cavalo e sai, sem entender o que estava acontecendo dentro dele. Dias depois,
Francisco vai assistir a uma missa numa igreja próxima à sua casa, a igreja de São Damião. Uma igreja decadente, de paredes quebradas. Francisco ouve a palavra do sacerdote daquela casa e durante a preleição, Francisco ouve a voz, uma voz em sua cabeça, dizendo: vá e reconstrua a minha igreja. Francisco se sente atordoado, meio zonzo, e a voz repete mais forte: vá e reconstrua a minha igreja. Francisco não pensa duas vezes, monta no seu cavalo, vai para a cidade, reúne os seus amigos de infância, vai para casa, percebe que o pai não estava, vai para o espaço onde o pai guardava os tecidos mais caros, pega as fazendas, leva para a cidade, vende a preço de banana, pega aquele dinheiro, dá na mão do sacerdote e diz: pronto, reconstruir a igreja. O pai, quando sabe pelos seus empregados que Francisco tinha feito isso, manda buscar. Francisco é brutalmente e moralmente ofendido pelo seu pai, que o chama a atenção. Mas nessa época, a chamada de atenção de um pai não é como de hoje. O pai manda prendê-lo, amarrá-lo no sótão da casa, preso por uma corrente de ferro a uma estante. Fecha a porta do sótão e deixa ele ali por 3 a 4 dias para refletir sobre o que ele tinha feito. Francisco ali permanece. A mãe, depois desse prazo, chegando em casa, vai em busca do filho, e a mãe sempre teve um coração muito amoroso. Enxuga as lágrimas do filho, dá-lhe de comer e solta-o. Francisco imediatamente sai, cruza com seu pai, que o leva até o bispo da cidade de Assis. Chegando lá, na igreja, Francisco toma a bênção do bispo e o pai o expõe diante do ocorrido. E diz que Francisco tentou desfazer da fortuna, vendendo a preço de banana tecidos vindos da Índia tão caros. O arcebispo passa um sabão nele e diz que ele está sendo corrompido por mais influências. Francisco, naquele momento, retira suas roupas, joga aos pés do seu pai, pede a bênção do bispo, do seu pai, e sai nu, igreja fora, cruza a cidade de Assis, a praça pública, vai em direção à igreja de São Damião e some, floresta dentro. Naquele momento, o momento da nudez, há uma conversão brusca durante a juventude de Francisco de Assis. Ali nasce o Francisco que nós conhecemos, o Francisco que nós entendemos como sendo o santo padroeiro da humildade e da simplicidade. Francisco começa um momento de pedinte. Ele compreende que o que ele precisava não era da riqueza do pai, do amor da mãe, mas o que Francisco precisava era construir ou reconstruir a sua própria existência. E é muito interessante porque os espíritos dizem que aquele momento em que Francisco é trazido ao bispo, no momento da nudez em que ele se despe, em momento nenhum a revolta, a tristeza, a indignação, mas a alegria. Francisco faz aquilo na certeza de que aquilo é o certo. E ele começa a reconstruir o cristianismo de uma outra forma. Naquele instante, outras pessoas da cidade se envolvem pela vibração de Francisco de Assis e começam a segui-lo. E ele começa a iniciar um processo da criação
de um novo núcleo cristão, totalmente distinto da igreja da época. Inicialmente, ele reúne 12 homens, assim como Jesus, os seus 12 apóstolos. E esses 12 homens vão trazendo outros tantos. E Francisco cria a ordem dos frades menores, que representam aqueles que vão segui-lo na busca pela humildade e simplicidade. Francisco tinha por missão a mudança dos rumos do cristianismo da época, a mudança da igreja. Não havia intenção por parte dele de agir com violência. Francisco não pensava em destituir o Papa, em destituir os bispos, em mudar a igreja na sua essência. A intenção dele era propor ao cristianismo da época viver como Jesus, viver na pobreza, viver na simplicidade. E talvez nesse momento Francisco começa a imitar a Jesus, como Santa Clara o afirmou anos depois. Porque Francisco fazia as pregações caminhando, como Jesus. Ele recusava-se a andar em carroças ou sobre cavalos. Jamais. Ele não maltrataria os animais. Então ele caminhava longas distâncias, pregando o Evangelho de Jesus e socorrendo. Essa sempre foi a proposta dos frades menores. Os mais pobres, os mais humildes, os mais necessitados, os excluídos. Gravem essa parte. Porque isso vai representar o que São Francisco representa para a gente hoje na Umbanda. Então, o pedir, o suplicar por ajuda era feito a pé. E aquelas pessoas o seguiam. Chega uma determinada época em que a ordenação dos frades menores é tão grande, mas tão grande, que chega a Roma. E o Papa fica sabendo que existe um agrupamento de pedintes que somam a um número quase próximo a 10.000 pessoas. E que estas pessoas mudam o pensamento da sociedade. Francisco enaltece a caridade. Fazer o bem. Fazer com amor. Fazer com entrega. Francisco prega o amor à criação de Deus, à natureza, os animais. Em 1979, se eu não me engano, 79, o Papa, então Papa João Paulo II, declara Francisco como o santo padroeiro dos ecologistas. Porque Francisco sempre teve esta proposta de viver em meio à natureza. Quando Lucas, durante a prece, falava que o céu é o nosso teto, eu lembrei imediatamente de São Francisco. Porque em todos os lugares que ele ia, antes que aquele agrupamento absurdo de pessoas montassem acampamentos, Francisco fazia questão de ir em cada ponto e pedia licença aos seres da natureza. Ele pedia licença às árvores para que pudessem encostar as lonas das barracas. Ele pedia licença às pedras que iriam receber a cabeça dos frades menores para dormir. Ele conversava com os animais invisíveis do solo, pedindo desculpas se alguém os pisasse. A exaltação da natureza, mais um ponto para a gente não esquecer. Em 1212, ou seja, 10 anos depois do momento em que ele vai à guerra, chega a ordenação dos frades menores à sua primeira mulher. Clara alcança, fica sabendo
de Francisco e vai até ele. E a ordenação dos padres menores não permitiam mulheres. Mas Clara não é uma mulher qualquer. Um espírito nobre que reencarnava com a proposta de ser o par de São Francisco é recebida por ele. E Francisco a reconhece espiritualmente e dá a ela a condição de ser a primeira mulher a ingressar à ordenação. Anos depois, Clara montará a sua própria ordenação, seguindo os preceitos de Francisco, a Ordem das Clarissas. Francisco sempre teve um amor imenso por Jesus e um amor maior ainda por Maria de Nazaré. E aí a gente abre um parênteses. Quando eu cheguei, eu reencontrei aqui o Eric, que foi aluno lá do Cuca, e nós estávamos ali conversando, e o Eric me perguntou assim: você conhece tal livro? E me mostrou a capa de um livro. Eu falei, claro. Tudo que eu vou falar hoje, eu praticamente me baseio por este livro. Esse livro é o Manual de São Francisco, pelo Espírito Miramês, Francisco de Assis. Este amor por Jesus e por Maria não vem desta encarnação como Francisco. Jesus, o governador planetário, percebendo que o mundo enveredava por um caminho de trevas e que a sua igreja se perdia, convoca um espírito de escol, morador das alturas, onde apenas os espíritos quase que perfeitos residem, e convida-o para renascer no plano terreno, para salvar a igreja e ajudar as pessoas, para fazer com que o evangelho fosse redivivo. E Jesus não convida um espírito qualquer. Ele convida o apóstolo mais próximo, o irmão mais querido, João, o evangelista. Francisco de Assis é a reencarnação do apóstolo João, o mais próximo e mais fiel a Jesus, o mais próximo e o protetor de Maria. João evangelista é aquele que talvez o único apóstolo que escreve 5 livros presentes na Sagrada Bíblia, sendo um deles um Evangelho e o Apocalipse. João está ao lado de Maria na crucificação. João ouve Jesus dar o último suspiro. É para João e para Maria que Jesus diz: mulher, quem é o teu filho? Homem, quem é a tua mãe? Jesus pede a João, pelo olhar, já sem forças, para que cuide de Maria. E ele cuida. João é o único apóstolo que não morreu pela perseguição aos cristãos. É o que vive a vida mais duradoura. É aquele que vai viver até a velhice e morrer de causas naturais. E os espíritos, o espírito Miramês relata isso de forma perfeita, que quando João, já idoso, sobre a cama desencarna, é Maria que vai recebê-lo, não é Jesus. É ela que, remoçada, o recebe e o leva até Jesus como uma forma de agradecimento por tudo aquilo que ele representava. Mas João sofre, e sofre bastante, porque ele é preso, é açoitado, só que ele não morre. Pode parecer uma coisa assim meio esquisita de se falar, mas ele é mandado para uma ilha chamada Patmos. E lá, por ele não morrer de forma fácil, o imperador romano determina que guardas fiquem por 24 horas tomando conta dele aonde quer que ele fosse, porque ele não morre. E durante vários momentos eles tentam matá-lo e João não morre. E é uma característica muito interessante, porque João
consegue conduzir todos aqueles guardas a seguir Jesus. E quando ele morre, os guardas entregam-se em holocausto, cedem a sua própria vida para dizer: nós seguimos a Jesus também. E são todos mortos. Há uma história muito interessante nesse momento da ilha de Patmos, em que os guardas vão atrás de João e ele vai à beira do mar e ele precisa pregar o evangelho. Ele precisa falar de Jesus. Mas falar com quem? Se ele estava sozinho naquela ilha e ninguém falava com ele. E ele vai para a beira do mar e ele começa a falar de Jesus olhando para as águas. E daqui a pouco, os peixes vêm à flor d'água, botam a cabeça do lado de fora e ouvem ele falar. Os pássaros param para ouvi-lo. Os animais saem para ouvi-lo. E João, o evangelista, prega para os seres da natureza. Mais uma perfeita conexão com aquele que será Francisco de Assis. E há também uma cena muito marcante, que é quando João percebe que eles vão tentar novamente matá-lo, e eles botam um caldeirão de azeite para ferver no meio da ilha. E esse azeite fica fervendo dias após dia. Em um determinado momento, os guardas, em lágrimas, porque não queriam fazer, mas vinha uma ordem maior, jogam João dentro do caldeirão de azeite fervendo. E ele fica cozinhando durante algum tempo. Quando derramam o caldeirão, João sai caminhando de dentro. Eles desistem. E João é devolvido à sua cidade e ali vai até o final da sua vida. Francisco de Assis nos ensina 3 virtudes básicas. E a gente vai ver essas virtudes acontecendo dentro dos terreiros nossos de Umbanda. Fé, esperança e caridade. Essas são as 3 virtudes apontadas por Francisco de Assis, sendo a caridade a mãe e a mais importante de todas, sempre. O tal de São Francisco, que nós lá no Buca usamos, porque é o símbolo daquele que é o nosso padroeiro, é uma letra mística que remonta o início da civilização e que também está contida na Bíblia como a representação da caridade perfeita. O tal, ele é um símbolo que representa a parte horizontal, o céu, a parte vertical, a terra, ou seja, a ligação entre o céu e a terra. Aquilo que Francisco veio fazer. E essa letra mística, esse símbolo místico, a Bíblia fala isso, ela era normalmente dada para aqueles que eram considerados os escolhidos. Aqueles que usavam tal eram escolhidos, eram os merecidos. O tal possui 3 nós, que às vezes as pessoas pensam que o seu tal deu um nozinho aí, vamos soltar esse nozinho. Na verdade, esses 3 nós representam obediência, pobreza e castidade. Quando a gente fala de obediência, a gente fala em ser fiel aos nossos princípios. Aquilo que Francisco fazia. Ele era fiel ao Cristo. Ele era fiel ao Evangelho de Jesus. Ele não desviava um segundo o caminho, porque ele acreditava. Então, o primeiro nó representa a obediência, ser fiel ao princípio. O segundo nó representa a pobreza. Não é a pobreza, muitas vezes quando a gente fala sobre pobreza, a gente pensa na situação econômica, ser pobre. Não é isso. A pobreza é viver da gratuidade da convivência, é aprender a compartilhar.
E é muito interessante porque a passagem do Evangelho fala exatamente sobre isso. Em a gente compreender que nada é nosso, então tudo pode ser compartilhado. E Francisco nos ensinava isso. Se isso me serve, também serve a cada um de vocês. Se me serve, servirá melhor a vocês. Esse é o princípio do nó da pobreza. É nós entendermos que nós não levaremos absolutamente nada, a não ser aquilo que nós aprendemos como conhecimento. E o último nó é a castidade. Quando a gente fala de castidade, normalmente as pessoas pensam em sexualidade. Mas castidade, para Francisco, representa cuidar da beleza dos nossos corações. Se despir dos nossos vícios, de tudo aquilo que nos impede de sermos belos e perfeitos. Não é só a questão sexual, mas é a questão de tudo aquilo que impede com que nós sejamos puros de coração. Quando Francisco retira as roupas e lança aos pés do Pai, ele está dizendo para o Pai não que ele nega aquelas roupas que o cobriram, mas que naquele momento aquelas roupas não lhe serviriam mais, porque existia um manto muito maior que poderia o cobrir à frente. E aí nós vamos entrar num outro ponto que eu julgo também ser muito interessante, porque nós estamos dentro de um terreiro de Umbanda. Quando da formação da Umbanda, foi observado pelos médiuns videntes da época a figura do humilde caboclo das 7 encruzilhadas como um frei jesuíta, Gabriel Malagrida. Passado algum tempo, o médium pictográfico foi fazer a primeira pintura mediúnica daquilo que ele via do caboclo que acercava o médium Zélio de Moraes. E se nós observarmos, depois vocês pesquisem, a imagem do caboclo das 7 encruzilhadas, aquele índio com aquele cabelo característico dos índios, nós vamos ver uma marca no braço do caboclo. Um coração trespassado por uma flecha. Eu não sei se vocês sabem, mas esse é o símbolo de Santo Agostinho, um franciscano. O caboclo das 7 encruzilhadas, ele traz uma proposta evangélica, assim como Francisco. Na espiritualidade, Francisco de Assis reúne os seus frades menores, milhões de espíritos, desde a época do seu desencarne, e forma uma falange espiritual, hoje pouco falada dentro dos terreiros, mas de máxima importância na formação, na consolidação e nos trabalhos das casas de Umbanda, o povo Semiromba. Nessa falange, nós temos a figura máxima de Francisco de Assis, mas nós também temos a figura de Santo Antônio, de São Benedito, de Santo Agostinho, de Santa Clara, representando a ordenação feminina das Clarissas. O povo Semiromba, eles estão ligados diretamente a Oxalá. Logo, eles estão presentes em tudo que é desenvolvido dentro de um sagrado terreiro de Umbanda. E o povo Semiromba, ou como antigamente era chamado, os frades espirituais, né? Eu lembro de um senhor que certa vez foi ao Cuca e ele chegou numa sessão do povo do Oriente. E ele olhou, ele já era um senhor de quase 90 anos, e ele disse assim: meu Deus, há quanto tempo eu não vejo os padres chegarem? Essa ordenação são de Semirombas. Eles não estão diretamente ligados a nenhuma constituição de trabalhos específicos. O trabalho deles é evangelizar. Dificilmente a gente vai ver
um frade semiromba incorporado, porque a função deles estão na penumbra, no momento em que a gente silencia para fazer uma prece. E que, assim como na igreja de São Damião, Jesus soprou no ouvido de Francisco: vá e reconstrua a minha igreja, ele sopra nos nossos ouvidos: faça o que é certo, acredite, confie, não desista. Existe uma máxima de São Francisco, que durante muito tempo nos estudos do Cuca, eu tinha uma tabuleta na parede, em que uma frase ficava escrita ali, por anos ela ficou. Eu guardo o quadro até hoje com ela escrita, que diz assim, que é uma frase que Jesus falou para São Francisco no momento em que os frades avolumavam-se, os trabalhos e os problemas também, e Jesus disse a ele: cavaleiro de Cristo, tens medo? Quando nós chegamos às nossas casas de Umbanda, como esta casa, e nos colocamos diante do Gongá, e entregamos a nossa mediunidade à egrégora espiritual da casa, talvez seja essa a voz que deveremos ouvir. Cavaleiro de Cristo, cavaleiros de Oxalá, tens medo? Porque o povo semiromba tem a proposta de fazer com que o amor invada os nossos espíritos tão errantes e que a palavra de Jesus ecoe em nossas almas como um farol a guiar-nos nos caminhos da escuridão. A presença deles se faz sentir em qualquer trabalho, porque aonde há um espírito caído, necessitado de auxílio e de mensagem, ali estará um semiromba próximo. Assim como os franciscanos, talvez simplesmente para depois de um esclarecimento da palavra de um caboclo de um preto velho, aquele espírito ser alçado pelas mãos desse semiromba e encaminhado aos hospitais astrais. O povo semiromba, o povo de Francisco de Assis em nossas casas, é extremamente ligado à religiosidade. Mas mais do que religiosidade, mais uma vez eu vou citar o Lucas na mensagem do Evangelho, a espiritualização. Nós sabemos que a espiritualidade é muito estrategista. E há estratégia para tudo, para nos trazer às nossas casas de Umbanda. Mas fazer com que nós fiquemos é um outro problema. Então a espiritualidade precisa excitar-nos, fazendo com que nós possamos senti-la nos tocando. São os fenômenos, são aqueles milagres que acontecem e que faz a gente fazer assim: meu Deus do céu, não tem como não acreditar. Tudo é estratégia. Eles sabem como nós somos frágeis e impressionáveis e que nós precisamos destes momentos para nos reconectar a Jesus. O trabalho dos semirombas, o trabalho de Francisco de Assis, assim como em vida encarnada, sempre foi no ser íntimo. Francisco era um poeta, o poeta da natureza, o poeta do sol, da lua, das estrelas, o poeta dos animais, o poeta do ser. Ele exalava amor, assim como Jesus, assim como Chico Xavier. Francisco e o povo semiromba trabalham dentro de nós, na nossa constituição íntima, naquilo que nós precisamos transformar. Conduzir almas, conduzir seres, aproximá-los de Jesus, é uma missão que Francisco deixou de legado no mundo. Ele definitivamente cumpriu com a sua missão. Enquanto João, o evangelista, aprendeu com Jesus o poder do seu evangelho, e como Francisco
viveu o Evangelho do primeiro ao seu último dia. Existem muitas histórias interessantes da vida de São Francisco que a gente poderia contar, mas eu coloquei na minha cabeça uma ordem de algumas que eu julgo serem muito importantes. E tem uma que talvez poucos saibam, talvez algumas pessoas da casa saibam, porque eu já falei algumas vezes. Francisco era muito... Se a gente lê a história de São Francisco, estudar a história de São Francisco como estudiosos, a gente vai ver que Francisco era xiita. Por mais que ele não cobrasse dos outros isso, ele era um xiita. Ele era muito extremo. Ele fazia da sua vida um holocausto. Ele era exemplo, como Jesus. Certa vez, caminhando pelo deserto de uma cidade para outra, os frades vinham mais atrás e Francisco vinha quilômetros à frente, sozinho, pensando, orando. E de repente, ele para numa construção em ruínas para descansar. Já a noite chegava, e no deserto normalmente as noites são muito frias. Francisco vê uma pedra e diz: com licença, minha irmã pedra, porque ele chamava todos de irmãos. Com licença, minha irmã pedra, para que eu possa apoiar o peso da minha cabeça sobre a senhora. Me permita. Com licença, irmão solo, por eu apoiar o peso do meu corpo sobre você. E deitou-se, cobriu-se com panos sujos e adormeceu. Espíritos imundos se aproximaram de Francisco naquela noite e começaram a tocá-lo. E começaram a incutir em seu pensamento, ele estava dormindo, começaram a incutir em seu pensamento pensamentos de teor sexual. Esses espíritos camuflaram-se como mulheres e começaram a tocar no seu corpo. Francisco remexe-se e acorda, gritando, percebendo que o seu corpo tinha sido tocado, mesmo sem ver aqueles espíritos. E percebe que ele está excitado. Diante da deformidade do seu corpo, Francisco levanta-se, retira toda a sua roupa e próximo aonde ele estava deitado existia um extinto roseiral sem rosas, só galhos retorcidos e espinhos. Francisco não pensa duas vezes. Ele salta e pula sobre os espinhos e abraça-os como uma mãe abraça seus filhos. O sangue escorre por aqueles galhos retorcidos e Francisco geme de dor, mas em prece pede a Jesus que não faça sentir aquilo que ele estava sentindo. Depois de minutos e longos minutos, levanta-se com o corpo todo furado e uma cama de sangue cobria aquele roseiral extinto. Francisco se deita, se cobre, reza e adormece. Quando o dia amanhece, os frades menores o alcançam. E Frei Leão, eu já vou contar uma história do Frei Leão, porque Frei Leão é um franciscano muito próximo a São Francisco e muito engraçado. Frei Leão toca e diz: meu pai Francisco. E Francisco acorda assustado, sentindo dor por conta das feridas. Diz: o que aconteceu? E Francisco diz: nada. Antes de seguirmos, vamos orar, todos juntos. E ele levanta-se. E o Frei Leão diz: pai Francisco, olha, no meio do deserto, a beleza de um oásis feito por Jesus. E aponta aquele roseiral extinto antes. E quando Francisco levanta o olhar e olha, aquele roseiral morto está vivo. Rosas vermelhas brilham à luz do sol.
Francisco cai de joelhos e agradece a Jesus. Esse é Francisco de Assis. Aquele que entregou a sua existência à certeza de que não era em vão. Num desses momentos em que os frades menores já são muitos, Francisco destaca os 12 para que cuidem de núcleos. Então é uma imensidão de descampado, com aquelas muitas barracas e pessoas indo e vindo, só homens. E Francisco destaca aqueles 12 para que cuidem de grupamentos. E Frei Leão, que é o mais próximo, seu confidente, o mais fiel a Francisco, diz a ele: Pai Francisco, tem um rico comerciante que chegou à nossa cidade, à comunidade deles, e diz implorar porque precisa falar com o Senhor de qualquer jeito. E São Francisco diz a ele: traga este homem até mim. E ele o recebe. E aquele rico comerciante diz assim: meu pai, eu acabei de me desfazer de tudo, de todo o meu comércio. Eu larguei a minha esposa, os meus filhos e tudo para seguir o Senhor. Eu preciso seguir o Senhor, porque o Senhor é o meu ideal de vida. E Francisco diz, conversa com ele longas horas e tenta conscientizá-lo de que o farol é Jesus e não ele. Mas o homem está determinado. Eu não volto para Assis. Eu quero seguir o Senhor. E Frei Leão está na porta olhando, sempre desconfiado. E São Francisco diz: se o meu irmão quer, pediu que Frei Leão o levasse, trocasse as suas roupas, porque eles tinham que despir-se das roupas mundanas e botar aquela roupa característica dos franciscanos, e mandou incluí-lo em uma das ordenações e ter alguma função. E aquele homem foi. Durante 5 anos, esse homem serviu fielmente aos frades menores. Só que certa vez, passando por Assis, ele cruza o olhar com a sua esposa e os filhos, que continuaram tocando seu negócio. E ele sente o coração apertar. Saudade. Saudade dos filhos, saudade da esposa, saudade do lar. Mas não fala para ninguém. O tempo passa e ele pede uma audiência com São Francisco. E ele chega à tenda onde São Francisco vivia e cai de joelhos aos prantos. Chora, chora. São Francisco somente acaricia a sua cabeça. E ele diz: por 5 anos eu o segui fielmente. Eu vivi a ordem dos frades menores. Eu me sinto em casa. Eu amo o Senhor. Eu amo a todos. Isso aqui é a minha razão de ser. Mas eu estou sentindo saudade da minha casa. Eu estou sentindo saudade da minha esposa, dos meus filhos. Eu sinto saudade da minha vida de antes. Meu pai, o que eu faço para matar essa saudade? E São Francisco, com um olhar complacente e benevolente, acariciando a cabeça daquele homem, diz: eu sabia que um dia você sentiria saudade. Vá atrás da sua saudade. Vá em busca da sua família. Porque nós devemos estar onde está o nosso coração. O seu legado ficará nesta ordem, mas o seu coração não está aqui. E ele diz: mas eu prometi ao Senhor. E Francisco disse a ele que não haviam promessas que não pudessem ser rompidas se o propósito era maior. O abençoou. E aquele homem desesperado foi encontrar com a sua família. Esse era São Francisco. A conscientização de que o fato de nós tomarmos uma decisão hoje não significa que no dia de amanhã nós não poderemos mudar.
Porque o Evangelho de Jesus é a transformação incessante. Se nós vivemos múltiplas vidas e se nós percebemos a beleza da existência em vidas futuras, é porque nós mudamos. E o Evangelho de Jesus, saído dos lábios de São Francisco, propõe em nós esta mudança sempre. A oração. A oração que nós no Cuca fazemos todas as sessões. A oração que nós podemos ouvir aqui. Se nós pegarmos a oração de São Francisco e nós pudermos lê-la todos os dias e tentar interpretar cada verso dela, nós vamos perceber que ela é uma lição de mudança constante. Talvez a gente passe uma encarnação para ser instrumento da paz. E a próxima para ser o segundo, a outra o terceiro, a próxima o quarto. A proposta da Umbanda, trazida pelo humilde caboclo das 7 encruzilhadas, foi receber a todos como iguais, principalmente aos excluídos. Em nossas casas não há distinções. O pobre, o rico, o homem, a mulher, a criança, o velho, o bem vestido, o mal vestido, todos são iguais. A proposta da Umbanda é a proposta de Francisco de Assis, aonde todos, principalmente, disse Jesus a ele, os mais necessitados, como leproso naquela estrada, será socorrido. E eu encerro a nossa fala com uma última história, e talvez uma das mais bonitas sobre São Francisco. Eu acredito que muitos conheçam, que é a história do lobo de Gubbio. Existe uma cidade na Itália chamada Gubbio. Uma cidade de poucos moradores, que era assombrada por um lobo voraz. Aquele lobo saía da floresta e invadia a cidade, causando terror e pânico naquela população. Dava um determinado horário, o uivo todos ouviam, corriam para as casas, fechavam tudo, seguravam as crianças, e aquele lobo atacava, comendo e devorando animais e materiais daqueles moradores. Passando pela cidade, a caravana dos frades menores, um morador, já sabendo de Francisco, corre até ele e pede: meu pai, o senhor pode, por favor, interceder por nós, porque nós já estamos desesperados. Esse animal não deixa nós termos a vida normal. E São Francisco diz: sim, eu vou conversar com o lobo. E pede que todos fiquem na cidade. E entra floresta dentro. E chama o lobo. De repente, alguns metros à frente, um animal cinzento, com os dentes à mostra, uivando, pronto para atacar São Francisco, se coloca. E São Francisco simplesmente estende a mão a ele. E o animal, percebendo as vibrações de amor que São Francisco exalava, tocando aquele animal feroz, São Francisco diz para ele: me dê sua pata, me cumprimente. Irmão lobo, eu sou igual a você. Me dê sua pata, me cumprimente. E o lobo esconde os dentes, levanta a pata e bota sobre a mão de São Francisco. E São Francisco trava talvez um dos diálogos mais bonitos e simples da existência evangélica, dizendo:
Meu irmão lobo, eles não querem mal a você. Eles só não sabem como tratá-lo. Por favor, não violente os animais. Não ataque as pessoas. Porque se você fizer isso, eles terão medo e raiva de você. E você sentirá mais medo, mais raiva e mais fome. Porque eu sei o que você quer. É apenas carinho, atenção e alimentação. Então vamos fazer um acordo. A partir de hoje, todas as vezes que você quiser se alimentar, você vai até a cidade e os nossos irmãos vão lhe dar alimento. E nunca mais você vai atacar ninguém. Acordo feito. E o lobo concorda. Francisco volta à cidade com o lobo ao lado. Todos se desesperam, todos gritam e ele pede silêncio. E diz do acordo firmado com o lobo. A partir daquele dia, o lobo passou a ser o mascote de Gubbio. Todas as vezes que apareciam, as crianças ofertavam carne, uma tigela com água, carinho. Ele brincava com as crianças, ele ia à porta das pessoas. E aquele animal passou a ser uma extensão do amor de Francisco de Assis. Ele vai viver mais 2 ou 3 anos até morrer. E quando morre há uma comoção geral. Porque aquele que era antes o ser feroz e que amedrontava, passou a ser a personificação do amor. A história do lobo de Gubbio mostra aquilo que Francisco nos ensinou. Francisco não condenou as pessoas ou o lobo. Ele, em sua visão como espírito mais iluminado, percebeu a necessidade daquele ser. Ele só tinha fome. E se as pessoas soubessem que ele só sentia fome e lhe ofertassem comida, ele não mais atacaria. Mas as vibrações de amor emanadas por São Francisco alcançaram o campo mental, as células do corpo daquele animal e fizeram com que ele sentisse que ali estava alguém que simplesmente queria o seu bem. Façamos um paralelo com as nossas casas de Umbanda. Quando nós nos colocamos diante de um preto velho, quando nós nos posicionamos diante de um caboclo, nós somos invadidos pelo amor. Aqueles espíritos não nos julgam, não nos condenam. Eles simplesmente leem os nossos corações naquilo que nós precisamos. Por isso que nós amamos tanto a Umbanda, porque a Umbanda não quer saber de onde a gente veio, se a gente vai ficar, se a gente vai embora, se a gente vai voltar, o que é que a gente quer. Ela simplesmente lê a nossa alma e nos oferta o alimento que nós precisamos. Se nós ficarmos bem, se não ficarmos, amém. O importante é que não morramos de fome. Eu agradeço ao Lucas, a Juliana, mas principalmente a egrégora espiritual desta casa por ter permitido que a egrégora espiritual do Cuca se juntasse e que nós pudéssemos, de forma muito despretensiosa, falar sobre o Poverello de Assis, o nosso Francisco, e pedir a Francisco de Assis, a Santa Clara e a todos os espíritos amigos que aqui já se encontram, que possam nos envolver em vibrações de paz, de amor, de esperança e de fé. Que no retorno aos nossos lares, que os perfumes das rosas de São Francisco possam ser compartilhados com todos aqueles que tiverem maior necessidade do que nós. Que Francisco possa ser sempre a alavanca a nos permitir crescermos espiritualmente. E eu peço
que Francisco de Assis e o povo semiromba abençoe esta casa em seu propósito material e espiritual de caridade. Abençoe a vida do Lucas, da Juliana e de todos os médiuns, voluntários e trabalhadores desta corrente, permitindo que, através da comunhão com Cristo, possam realizar e continuar realizando a caridade deixada e ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos.